Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente chega nesse deadline day, né? Nesse último dia de janela pro Atlético, num cenário que é meio doido, né? Porque é um cenário de muitas perguntas que não tem resposta. E uma pergunta que apareceu na live pela manhã e eu fiquei refletindo é: cara, a gente estava prestes a investir 5 milhões no Cubas, 5 milhões no Bruno Gomes, 5 milhões de dólares, 5 milhões no C3, e a gente sai desse mercado sem nenhum investimento minimamente relevante. A gente sai desse mercado sem nenhum investimento minimamente capaz de trazer ali toda uma segurança que a gente está fazendo uma contratação de maior impacto. E assim, é um questionamento que precisa ser feito. É um questionamento que precisa ser feito e vou além. É um cenário que eu acho que a diretoria do Atlético erra, para variar. A diretoria do Atlético parece que ela deixou um dinheiro separado para uma contratação maior. E talvez esse não seja o problema. Contratação que chega, que traz uma individualidade mais relevante, que traz um impacto mais direto na vinda de um jogador só, é fundamental. É fundamental. Mas eu vejo um processo de passo a passo, passo a passo, que parte de a gente ter um cenário coletivo funcionando para aí sim você ter uma individualidade que desequilibre. E eu não vejo que o Atlético ele conseguiu trazer para esse cenário coletivo as respostas necessárias. Então, na minha visão, o que a gente tem hoje? Um elenco com carências e a gente não encontrou essa individualidade que seria o ponto fora da curva. E a gente não encontrou essa individualidade que seria a peça desequilibrante, a gente não encontrou essa individualidade que faria diferença para o Furacão. Então isso acaba gerando um vazio muito grande no nosso mercado. Porque tudo que eu queria, e eu falo isso desde a temporada passada, é um elenco mais homogêneo. Como, por exemplo, eu vejo o elenco do Mirassol. Talvez o grande mérito do Mirassol seja sai 6 entra 6. Óbvio que se for possível você ter um 8, maravilhoso. Mas você não tem uma queda no geral, no nível do seu time, quando você precisa de uma substituição, quando você tem um desfalque. E o Atlético claramente vai ter essa queda. Sai o Viveiros, entra quem? Sai o Zapelli, entra quem? Sai o Esquivel, tem queda. Sai o Teran, tem queda. Então o Atlético ele não conseguiu fazer esse elenco homogêneo. É verdade. É um banco de reservas de muito potencial. É um banco de reservas de muita qualidade, se for bem lapidado, se for bem desenvolvido, pautado pelos jogadores da base. Mas jogador da base precisa de tempo. E de verdade, a gente não tem esse tempo. E essa janela que acabou de acontecer tira ainda mais esse tempo. Porque esse tempo ele precisava ser quase que de imediato. Ele precisava quase ser para ontem. E a realidade é que não foi. E a realidade é que, infelizmente, o Atlético ele não conseguiu trazer o respaldo até que esses jovens precisavam. Então, a impressão que a gente iria gastar de forma precipitada 5 milhões em alguns jogadores que não gerariam o impacto que esse elenco precisa. Esse elenco ainda precisa de uma melhora qualitativa e quantitativa, em quantidade de jogadores. E se cria um vazio da expectativa de uma referência técnica chegando que não chegou. E sendo bem sincero com vocês, acho que nem vai chegar. Nem agora e nem daqui a pouco. O Atlético, a impressão que tem é que precisava de coadjuvante, focou no protagonista e hoje a gente não tem nenhum dos dois. Então esses 5 milhões, ele vai ficar pra posteridade e a gente vai ter 5 milhões de motivos de temer o que é o futuro do Atlético. Muita gente tá falando comigo, Thiago, mas essa terra arrasada não é terra arrasada. É saber que o Atlético tem necessidades que não foram supridas.
É saber que o Atlético tem necessidades que não foram atendidas. Isso é muito sério. Não tem como a gente tratar como um detalhe. Isso é muito, muito sério. A gente vê um Atlético que precisava de uma resposta imediata da janela, do mercado, até pela transição de temporada que faz, que sai de uma Série B e chega numa Série A. Da gente olha para personagens de Série B, e eu entendo que o Atlético durante a Série B tinha muitos personagens de Série A, mas a gente olha para personagens de Série B com uma esperança que a gente não deveria olhar. E esses 5 milhões lá. O Atlético parece que ele precisa do alinhamento dos astros para fazer um investimento maior. O Atlético precisa do alinhamento dos astros para fazer com que as coisas elas funcionem de um jeito óbvio. E sendo bem sincero, não precisa de que Saturno se alinhe a Urano. É só ver o óbvio. E o que é o óbvio que o Atlético não quis ver? Falta de um centroavante. O impacto que um centroavante com mais gol que o Viveiros, o impacto que um centroavante que pudesse fazer com que o time jogasse diferente, a maneira com que o Viveiros sugere, é óbvio. É óbvio, é alarmante. E é alarmante enquanto a janela está aberta, porque o Atlético já perdeu pontos no campeonato por não ter esse personagem. Por não ter esse homem-gol, por não ter esse cara. A gente vai ficar botando todas as xixes no Viveiros, sendo que o Viveiros não pode entregar todas as xixes. O zagueiro não precisa nem falar, a gente vai precisar do Léo ao longo do campeonato. E não é culpa do Léo não, gente. O Atlético teve sondagem em relação ao Léo. E assim, parecia que o Atlético estava muito mais disposto a segurar o Léo do que segurar outros jogadores. Parecia que o Atlético estava muito mais confortável ali segurando o Léo, porque é um líder de vestiário e tal. Então, assim, volto a dizer. O Atlético tem dinheiro. Esse dinheiro não foi gasto. Esse dinheiro foi procurando algo que o clube não encontrou. E que o clube mais precisava também o clube não conseguiu consertar. É difícil, né? É difícil a gente citar tantos erros. É difícil a gente citar tantos problemas. É difícil a gente citar tantas questões. O Atlético parece que é uma orquestra muito mal organizada. O Atlético parece que é uma orquestra muito desalinhada. E aí, a gente vai ter que rezar pra base suprir essas necessidades, pra base preencher esse elenco, pra base ser o que falta pro Atlético. E sendo bem sincero, falta muita, muita, muita coisa. Enfim. Esses 5 milhões na rua iam dar uma ajuda legal pro Atlético. E não necessariamente pagando contratação, tá? Poderia 5 milhões de dólares, 25 de reais. Vou botar ali 600 mil vezes 12. Deixa eu ver se eu consigo fazer as contas. 6 milhões, 7 milhões e 200. Cara, 7 milhões e 200 você paga o salário de um bom jogador. Talvez não de um jogador foda, mas de um bom jogador. Isso a gente tá falando de um terço dessa verba desses 5 milhões de dólares. Menos de um terço até. Tá vendo como a visão de mercado ela precisa ser mais ampla do Atlético? Pois é. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.